Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Isso hoje foi planejado para a gente ver a necessidade da tecnologia, já que o tema que nós vamos hoje discutir é o impacto das novas tecnologias na criação dos filhos. Dentro do mês da família, eu quero dedicar essa palestra a todas as mamães presentes, as futuras mamães e as que vão descobrir que vão ser mamães na próxima semana. Quando a gente fala sobre tecnologia, obviamente o assunto não se esgota em 60 minutos. É natural, nesse tempo que nós vivemos, esse medo das gerações acerca do que vem de novo. Então, os pais, as mães pedirem um tema desse é bastante compreensível. Só que nós precisamos entender o seguinte, que desde a Grécia Antiga, desde Platão, se falava que os filhos não respeitavam mais os pais. Ou seja, esse receio das gerações em relação às novas gerações é muito mais antigo do que a gente imagina. Mas, no mundo atual, nós temos muitas variantes que atingem a família. A música, a mídia, os vícios e a internet, que é uma tecnologia relativamente nova e que ela abrange praticamente todas essas outras variáveis. Agora, antes de entrarmos no assunto propriamente dito, nós precisamos compreender alguma coisa um pouquinho antes. Primeiro, nós temos hoje a sociedade como um todo, essa crise mundial, essa crise no Brasil que nós vivemos, como um retrato vivo da realidade das famílias. A família atual, ela adota uma roupagem totalmente nova, de 20 anos para trás. Nós temos algo muito novo. Agora, essa roupagem nova, ela é embasada por essa interconectividade que as novas tecnologias nos permitem, mas ela tem também um entrave que é o despreparo dos casais. Hoje nós temos cônjuges descuidados que vivem através da internet uma realidade paralela que está colocando em xeque a formação das famílias. Isso é tão grave que hoje nós temos um cenário bastante preocupante. Há 1 ano e meio atrás eu estava em Mineiros dando uma palestra para uma escola pública municipal para 400 crianças entre 10 e 14 anos, numa quadra de esportes. 400 crianças. E no começo eu fiz uma pergunta: quem aqui vive com os pais? Ou seja, quem não é filho de pais separados? Levanta a mão, por favor. Sabe quantas crianças levantaram a mão? 4. 1% daquelas 400 crianças. Quer dizer que 396 crianças daquela escola são filhos de pais separados. E isso é muito sério, porque isso vai refletir frontalmente na realidade da família e no futuro da sociedade. André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, ele fala que a paternidade e a maternidade são ministérios sublimes. Os pais, aliás, o lar é a primeira escola. Os pais, os primeiros professores. E o primeiro dia de vida é o primeiro dia de aula do aluno, ou seja, do espírito imortal. Ele traduz aqui a importância que é a formação do lar para a educação do filho. Até então a gente não entrou na área da tecnologia. E os pais juntos são os referenciais dessa criança. Ela precisa do referencial masculino do pai e ela precisa do referencial feminino da mãe para a formação da sua personalidade. Mas a falta de compromisso e às vezes até de responsabilidade de muitos pais tem colocado em xeque isto e tem jogado no mundo
crianças que são os futuros promotores da sociedade em situações lamentáveis. Agora, isto faz parte de um contexto que a sociologia já está estudando. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele lançou a ideia da modernidade líquida. Ele fala da sociedade líquida. Ele diz que nós vivemos um mundo que perdeu a forma, que tudo é líquido, que tudo é descartável, que tudo é voltado para o consumo. O trabalho é descartável, as pessoas não entram mais num trabalho para trabalhar a vida inteira. Vai mudando de trabalho assim que tem a necessidade. Nós vivemos um mundo voltado só para o consumo. Tudo é descartável. Você compra um celular, daqui 6 meses, um ano, lança-se um celular com outro nome, com um itemzinho a mais, custando 50% a mais, e as pessoas enlouquecem para comprar. Hoje praticamente não se conserta nada, nós trocamos, e isso reflete nas relações afetivas e sociais e familiares, porque a maioria dos pais ficam voltados para essa liquidez dessa modernidade e começam a perder o rumo da criação dos filhos. Lá na década de 1950, o psiquiatra vienense Viktor Frankl já falava da coisificação, daquela questão de se despersonalizar as pessoas, de transformar as pessoas em coisas. Que é a prova? Conversa com um jovem, ou com um adulto jovem. Ele diz assim: ontem eu fui para uma festa e beijei 3 bocas. Eu não beijei a Paula, a Ângela, a Beatriz, eu beijei 3 bocas. São coisas. Eu peguei um corpinho ontem. Nós colocamos as pessoas como coisas. Então, Viktor Frankl, em 1950, já fez um preâmbulo da sociedade líquida de hoje. E realmente muita coisa está diferente. Historiadores já asseveram que nós estamos vivendo uma transição entre a sociedade industrial, que visa a instituição, entrando na sociedade do conhecimento, que visa o indivíduo e a interconectividade. Ou seja, nós estamos no amanhecer, nós estamos no claro escuro de uma nova época, vivendo justamente essa crise da transição, onde nós temos choques de gerações, cujas gerações ainda estão perdidas, enfrentando novas gerações que vêm totalmente diferentes. A sociologia já começou a estudar desde a década da Segunda Grande Guerra, nomeando essas gerações. Os baby boomers, que são os filhos pós-guerra, porque depois que os soldados voltaram para a guerra, teve uma explosão de nascimento. Então, baby boomer, quer dizer, explosão de bebês, foi aquela geração que revolucionou os paradigmas até então vigentes. Criou o rock and roll, a mini saia, a pílula anticoncepcional, se revoltou com a geração hippie. E os filhos da geração baby boomers, ninguém sabia se eles iriam conseguir continuar essas modificações, por isso que se chamou geração X. Portanto, aqueles que nasceram do final da década de 60 a década de 1970 é conhecido como geração X. Depois, os filhos da geração X, que foi aquela geração que também deu a continuação nessas transformações, década de 80, início da de 90, geração Y, que foram os caras pintadas, que viram nascer a internet, o computador, o celular, e que chega agora a geração Z ou a geração milênio, que é essa geração dos nossos filhos atuais, que vem essas crianças totalmente revolucionárias e revolucionando, que já nasceram conhecendo a internet, que são imperativas, que não têm paciência com as coisas e que tem total diferença dos baby boomers. Mas o fato é que também houve uma diferença muito grande na tecnologia. Até a década de 1990, o equipamento se tornava obsoleto em 5 anos.
hoje ele torna-se obsoleto em 5 meses. Uma pessoa que dormisse no século XV, por exemplo, e acordasse 200 anos depois, não veria quase que nenhuma transformação. Se alguém dormisse na década de 1980 e acordasse agora em 2017, dificilmente se comunicaria. Computador de mesa ficou obsoleto. A gente carrega o computador na palma da mão, no celular? Não, no relógio. Futuramente carregaremos eles na pele. Hoje nós interagimos com todo mundo, com o mundo inteiro, em tempo real. Se você falasse em 1970, na época dos cursos de datilografia, que 30 anos depois você estaria digitando, datilografando no equipamento maior, vendo a imagem da pessoa do outro lado do mundo e ela te respondendo em tempo real, eles te internavam. E hoje isso é uma realidade. E a pergunta é: nós dominamos a internet ou a internet nos dominou? Então é natural que essas modificações, que esse aceleramento de tantas transformações gere insegurança. Mas nós precisamos observar o que isso traz de bom. E eu sei falar, por exemplo, quando eu fiz a escola de arquitetura na PUC de Goiânia, ainda fazíamos os projetos no papel vegetal e com a tinta nanquim. Obrigado. Aconteceu não uma vez, tinha que entregar o trabalho na faculdade às 10 horas da manhã, eu virava à noite fazendo o projeto, desenhando, virava à noite sem dormir um pingo. E quando era 9h30, eu que sou muito desastroso, na hora de fechar o projeto, eu esbarrava na tinta nanquim e borrava tudo. Aconteceu 2 vezes. Resultado? Perdia. Se eu tivesse que desenhar o projeto em outra escala, era outro desenho. Hoje com o computador não. Se eu errar, com o comando eu desfaço. E se eu precisar transformar o projeto em 3 escalas diferentes, um comando e um clique, e ele está pronto. São coisas que a tecnologia traz. A medicina já consegue fazer implantes. Há 20 anos atrás, talvez, cadê o Bandeira? Se alguém tivesse um problema de quadril, de joelho, ia ficar com a muleta na cadeira de rodas. Hoje você coloca uma prótese como troca uma peça de um carro e mais. Os médicos já conseguem fazer uma peça de reposição, ou seja, uma prótese numa impressora 3D. Alguém acidentado, tem lá uma fratura craniana, ele faz uma tomografia, tira o molde exato do crânio da pessoa, monta aquilo no computador, faz a impressora 3D no molde de plástico, faz a peça em titânio, encaixa sob medida e salva uma vida. São as coisas boas que a tecnologia traz. Nós temos acesso à informação na palma da mão a qualquer instante. E assim nós vemos o quanto a tecnologia deveria ser boa, porque Deus nos permite a tecnologia como processo evolutivo, como instrumento ou um mecanismo para o nosso bem, como instrumento e mecanismo para o nosso conforto. Portanto, nós deveríamos saber usar. Mas assim como Deus nos proporcionou os recursos da natureza, as plantas medicinais, a alimentação, e nós, seres humanos ainda imperfeitos, abusamos disso e usamos elas para coisas ruins, como por exemplo, uma planta que deveria ser medicinal, eu uso para me drogar, para me alucinar, para me tirar da realidade. As drogas. Da mesma maneira, a tecnologia que chega, nós usamos de maneira indiscriminada, trazendo viciações. Então os impactos que as novas tecnologias trazem, elas podem ser grandes ou amenizadas, a depender de cada um. Como que nós, em relação à tecnologia, encontramos hoje as famílias? Na hora do almoço, sentam-se à mesa, cada um pega o seu celular, coloca sobre a mesa e vai trocar mensagens, vai passear pelas redes sociais. Ninguém conversa mais, ninguém se olha nos olhos mais. Às vezes o pai, que deveria dar o exemplo, senta na sala, liga o videogame e esquece até de ir no banheiro. Passa o dia inteiro, das poucas horas vagas que tem, jogando, se divertindo no computador, e esquece dos filhos. Há mais ou menos
2 anos atrás aconteceu na minha casa uma cena interessante e curiosa. Férias, sobrinhos todos reunidos, e no belo dia chega 3 das minhas sobrinhas mais velhas e entram para o quarto. Passada meia hora, eu preocupei, porque 3 mulheres em silêncio dentro do quarto, eu achei que tinham morrido. E fui lá para ver o que tinha acontecido. E tinham 3 camas, estavam as 3 deitadas com o celular na mão, conversando entre si pelo celular. Não estavam conversando com outras pessoas. Elas conversavam entre si, que uma mandava mensagem para a outra ria, devolvia para do meio, que ria, mandava para a outra, mostrando o que parece muito engraçado, mas deveria ser olhado com muita seriedade. Porque o uso da tecnologia voltada à tecnologia móvel, celulares, a internet, já está se transformando em transtorno obsessivo compulsivo. Você está com uma pessoa, a cada 3 minutos, ela pega o celular e olha. Você vai responder a mensagem? Não. Mas então por que você está olhando? Porque vibrou. Mas você vai responder? Não. Então por que você olha? As pessoas estão conversando e já perderam o respeito de estar conversando com alguém e só atender o retorno a uma ligação se for importante. Qualquer coisinha a pessoa interrompe a conversa, a pessoa responde. E o pior, se você conversar com essas pessoas que já estão viciando em equipamentos eletrônicos, em celulares, internet e redes sociais, e fizer perguntas sobre cultura, arte, ciência, política, não sabe responder. Mas pergunta quem matou, quem roubou, quem foi preso, quem engravidou, quem brigou, sabem de tudo. É a inutilidade da informação que também começa a ser muito preocupante. Antigamente, quando uma criança, na hora do parto, demorava para nascer, quando a mãe estava em dificuldade para fazer o parto natural, os pais já sabiam que era porque a criança estava sentada. Então tinha que aguardar um momento ou fazer uma cesárea. Hoje, quando a criança começa a demorar a nascer, todo mundo sabe que ela está segurando um tablet. E se o tablet não passar, ela não nasce. Então tem que fazer uma cesariana. E é tão verdade que as crianças hoje já nascem totalmente adaptadas à nova tecnologia. Há 1 ano, 2 anos, nesses vídeos que chegam pelo WhatsApp, eu vi uma criança de pouco mais de 1 ano. O pai botou uma revista no colo dela e ela ficou passando o dedo na página. E como a página não rolava, ela começou a ficar nervosa e chorar e passar o dedinho. Menos de 2 anos. Ah, mas essas são as crianças índigo chegando. Não, não são. Não se trata aqui essa nova geração de crianças índigo. A espiritualidade nos diz que essas crianças vêm de outros orbes para auxiliar na evolução do planeta, na área do conhecimento e da tecnologia, embora não na área da moral, porque não são moralizados. Mas por enquanto eles estão reencarnando na casa dos milhões. E se nós temos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta encarnados, esses milhões é muito pouca coisa. Ou seja, é quase que uma loteria um casal receber um espírito índigo. O que ocorre é que essa nova leva de espíritos que estão chegando são sim altamente tecnológicos, porque acabaram de chegar do plano espiritual. Lá eles vivenciaram a tecnologia. Lá eles vivenciaram isso e estão simplesmente reencarnando e recordando. O plano espiritual em volta da Terra é, tecnologicamente dizendo, muito mais avançado que a gente imagina. Talvez 100, 150 anos. Quer uma prova? Livro Nosso Lar, que foi ditado ao Chico na década de 1940. Portanto, o que André Luiz narra foi vivenciado muito antes, para que depois ele pudesse narrar. E lá ele fala de uma apresentação ao vivo em uma tela de vidro fina pendurada na parede. O que você imagina que seja isso? Uma TV de LED. Até então praticamente não existia nem aquela TV a válvula caixa d'água que a gente conheceu preto e branco. E na colônia de Nosso Lar já se fazia transmissões ao vivo.
André Luiz antecipou em 60, 70 anos várias tecnologias, inclusive a tomografia computadorizada. Isso quer dizer o quê? Que no plano espiritual hoje já está muito avançado. Por isso que eles estão assim. Agora, não interessa, não importa saber se o meu filho é uma criança índigo ou não. O que importa é eu educá-lo. Porque o problema da dependência tecnológica não está atingindo as crianças, não está atingindo os adolescentes, está atingindo principalmente os pais da geração X, da geração Y, que se deslumbraram com as facilidades que não tinham antes, e estão tão focados nisto que começam a perder o prumo. Estudos já dão conta de distúrbios gerados pelo uso excessivo da tecnologia, de mamando a caducando, das crianças até pessoas adultas. Os estudos determinam que o vício na internet pode ser comparado ao vício de drogas. Que a pessoa, quando está muito nas redes sociais, por exemplo, o cérebro libera dopamina na área de recompensa, da mesma maneira que acontece no viciado de jogo ou alguém que faz, por exemplo, o uso da cocaína. Ou seja, os sintomas são os mesmos, inclusive sintomas físicos. Já tem lesões por esforço repetitivo em punho, em pulso, em pescoço, que já está causando lesões neuroniais por conta da posição que comprime veias e artérias que irrigam o cérebro, e isso a longo prazo começa a faltar oxigenação, influenciando na memória, na cognição, no aprendizado. E isto é muito sério. Hoje, ao contrário de talvez 30 anos atrás, quando jovens e adultos buscavam o álcool, as drogas, para fugir da realidade, para tentar amenizar as suas dores pessoais, hoje buscam a internet. Pessoas se escondem atrás das telas, buscando nas redes sociais essa fuga que se daria pela droga e pelo álcool. Sendo que na internet ele controla o que ele coloca, o que as pessoas sabem dele. O que leva as pesquisas a dizerem que 85% do que se posta no Facebook, por exemplo, não é real. Agora, em relações aos pais, isto se torna um contorno dramático. E é agora que a gente entra no tema da palestra. Porque mergulhados na liquidez dessa modernidade líquida de Zygmunt Bauman, os pais estão tão empolgados com essas novas tecnologias que esquecem dos bastidores dos quartos dos adolescentes, que trancados nos seus quartos frente ao computador estão fazendo coisas muito sérias. E Joana de Ângeles, na introdução do livro Constelação Familiar, diz: muitos de nós envolvidos com o consumo alimentamos a prática da subjetividade e esquecemos da objetividade em torno da moral e das relações saudáveis. Isso quer dizer que é necessária a baleia azul para fazer emergir das profundezas da podridão humana o descuidado que os pais estão tendo com os filhos, mostrando que não precisa mais sair para a rua para ter contato com drogas, com traficantes, pedófilos, terroristas, vêm buscar nossos filhos dentro do quarto. O que antes as pessoas se preocupavam em levar os filhos para as escolas, para ali nas escolas ela aprender a como lidar, por exemplo, com as drogas, hoje a pergunta que não quer calar é: qual a escola que eu levo os meus filhos para aprender a lidar com a realidade das novas tecnologias? E nós achamos a resposta lá em O Consolador, pergunta 110. Quando se pergunta para Emmanuel: onde está a melhor escola para o espírito encarnado? A resposta: na família. É lá que recebemos as bases morais que consolidarão nossa personalidade para fazer a diferença positiva no mundo. Nós precisamos estruturar as famílias, porque somente uma família estruturada é capaz de passar o suporte moral para a criança enfrentar
a realidade das novas tecnologias. Não adianta proibir, não adianta querer criar os filhos numa bolha. Eles vão achar uma saída. Ah, mas em relação, por exemplo, aos videogames de ação, de violência, esses pelo menos eu posso proibir? Se você proibir, ele joga na casa do amiguinho, ele joga no celular quando você não está em casa. Raul Teixeira fez essa pergunta para o Espírito Camilo no livro Desafios da Educação, pergunta 6, e ela é muito interessante. Proibir as crianças de brincar com armas de brinquedo pode diminuir a agressividade e no presente ou no futuro nessas crianças? A resposta: nós tendemos a achar que sim. Que se eu não deixar meu filho brincar com armas ou jogar videogames violentos, eu vou diminuir essa agressividade nele. E a resposta nos surpreende. Pode acontecer de muitas crianças brincarem, mas não tem a índole agressiva. E a brincadeira será simplesmente uma brincadeira. E na fase adulta, ele lembrará apenas com os jogos infantis ou juvenis. Porém, existem aquelas crianças que adolesceram e nunca brincaram. E às vezes fazem uma arma apontando os 2 dedos. Quando crescem, se marginalizam, pegam a arma e começam a cometer crimes de toda ordem. O que Camilo quis dizer? Que o que importa é a índole do espírito. Não é o brinquedo ou o videogame que vai fazer com que ele vire um marginal. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem aqui já brincou de queimada? Quem aqui já brincou de polícia e bandido, Batman e Robin? Quase que a maioria. E quem aqui virou bandido? Pode falar que nós somos espíritas, a gente perdoa. Ninguém, né? Então, não foi a brincadeira que fez isso. Da mesma maneira que a brincadeira não torna a criança um criminoso, as tecnologias também não. Isso depende da índole do espírito encarnado, porque a tecnologia é neutra. Quem faz ela boa ou ruim é o usuário. É quem usa bem ou quem usa mal. Por isso, da necessidade dos pais conhecerem a índole do seu filho, conhecer a personalidade do seu filho. Se for alguém já que apresenta agressividade desde cedo, você tem que limitar. Conhecendo a índole, nós vamos aplicando as limitações, que é justamente a evolução, porque o Espírito Camilo fala, mudaram as gerações, mas o método de ensino continua o mesmo. E quando nós aliamos a doutrina espírita com a psicologia, nós conseguimos um roteiro. Como, por exemplo, começando em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, Santo Agostinho fala: observe as suas crianças, os seus filhos, desde o berço. Desde o berço ele começa a demonstrar quem ele é. É ali que o pai deve começar a conhecer a personalidade do filho, para mensurar que educação que vai dar. Porque dos 0 aos 10 anos, por exemplo, a criança não abstrai, o pensamento dela é concreto. Pau é pau, pedra é pedra. Nós precisamos educar a criança desde daí, explicando para ela o que acontece. Olha, meu filho, eu vou deixar você ir na casa do seu amiguinho, ou vou deixar você ir na festa do pijama, mas chegando lá você se comporte. O que é se comportar para ele? Ele não sabe, você tem que explicar. Chegando lá, você não pegue as coisas sem pedir, você não troque de roupa enquanto a tia não deixar, você não coma tudo que te oferecer, você durma na hora certa, acorde na hora certa. Nós precisamos explicar, porque o pensamento dela é abstrato. Ele não consegue entender como nós entendemos. E é nesse momento que já deve começar a colocação dos limites. Ensinar que não se pode fazer tudo. Ensinar que não se pode ter tudo. A criança quer bater o pé e quer ter tudo. Meu filho, o papai ou a mamãe, por agora, não consegue comprar. Eu vou te comprar aquele ouro. Ah, mas eu quero. Não adianta, não pode. Porque os pais têm a tendência de querer dar tudo para os filhos, fazer o melhor, e cria pessoas completamente incapazes de enfrentar o mundo. Pais não querem colocar limites nos filhos por ter dó.
E a vida tem limites. A vida ensina. Ele sai de casa, arruma um emprego, chega atrasado, o patrão vai punir. Ele infringe uma lei de trânsito, ele vai ser punido. Então, para que a vida não ensine de maneira dolorosa, nós precisamos ensinar desde quanto antes, porque isso traz consequências, e traz consequências sérias. E hoje, como nós encontramos as famílias? Educando, colocando limites? Não. A criança chora, os pais, para se verem livres, pegam o tablet ou o celular e entregam para a criança. Às vezes o choro dele é um sinal pedindo alguma coisa, alguma necessidade, e o pai entrega. Isso é particularmente grave quando a gente observa que as nossas crianças estão cada vez mais precoces. Cada vez mais elas estão passando à frente dos próprios pais. E cada vez mais na necessidade de se colocar esses limites. E Samitiba diz que existe qualidade de nãos, porque muitos pais, pelo mundo, pela vida que eles levam atribulada, sem tempo de tudo, trabalhando muito para o sustentável da casa, e chega em casa no pouco tempo e ainda vai para a internet, o que eles fazem? Deixa o filho fazer o que quer. Outros dizem que não, eu não vou colocar limites porque eu vou criar trauma no meu filho. Existe aí uma corrente argentina que fala dos traumas dos nãos, mas essa Samitiba diz que não, depende do jeito que você fala ou não. Por exemplo, se você chega em casa, você mora no 6º andar de um prédio, abre a porta do apartamento e seu filho está pendurado na janela, o que você faz? Fala, meu filho, olha só, desce daí, porque se você perder o equilíbrio, você vai cair lá embaixo, vai estragar o piso com a sua cabecinha. Ou você corre, puxa a criança e dá um grito e dana com ela. Eu acho que é a segunda opção. Se você faz isso num perigo eminente, por que você não faz isso quando ela está teimando? Quando ela está fazendo uma coisa errada? Por que você não puxa e não dana se for necessário? André Luiz, lá em Missionários da Luz, capítulo 12, ele fala: até os 7 anos a criança é muito suscetível ao exemplo dos pais. Ou seja, ela aprende com exemplo. E quais são os exemplos que os pais da maioria das famílias, quando vivem juntos, estão dando para suas crianças? Primeiro, o dia inteiro na internet, ou o período vago na internet. Há pouco tempo eu estava no aeroporto de Brasília, numa conexão, na sala de espera de embarque, e do lado uma mulher de mais ou menos 30 e poucos anos, com uma criança de 2 a 3 anos no máximo, brincando com um menininho, brincando, e ela no celular sentada. A criança brincava e chamava mãe, ela mal virava os olhos. Mãe, ele chegava e virava o rosto dela, ela virava o rosto, mas não tirava os olhos do celular. Os pais já não estão dando mais atenção. Isso é um péssimo exemplo. Isso sem falar dos pais que bebem dentro de casa, ensinando as suas crianças a serem alcoólatras. E graças a isso nós estamos tendo hoje a sociedade mais alcoolizada da história, por conta dos maus exemplos dentro de casa. Cônjuges gritando com seus cônjuges, marido com mulher, mulher com marido, jogando lixo pela janela. Vai para o shopping com a criança, estaciona na vaga de idoso, na vaga de deficiente, com preguiça de andar mais 20, 30 metros. Briga com a professora quando a professora enquadra o menino porque ele está fazendo arte. O pai ou a mãe vai lá, briga com a professora na frente da criança. Joga lixo pela janela do carro. Então, como dar uma educação moralizada pelo faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Não adianta. As crianças se espelham nos pais. E nesse momento, uma peça fundamental para formar esse grande mosaico que os maus exemplos vão dando é a evangelização. Pesquisas falam que as crianças que são evangelizadas desde a primeira e segunda infância são altamente resistentes aos impactos que a vida vem dar lá na frente. Mas os pais não levam. Chega e pergunta: meu filho, você quer ir para a evangelização? Claro que vai falar não. Mas o engraçado é que o pai não chega e fala: meu filho, você quer ir para a aula hoje? Não pergunta, pega e leva.
Se ele pega e leva, porque não pega e não leva para a evangelização? A Sociedade Brasileira de Pediatria já indica os usos que deve se dar aos equipamentos com os filhos. Eles falam que, por exemplo, dos 0 aos 12 anos, que a criança não tenha nenhum acesso a nenhum equipamento eletrônico. Que dos 2 aos 5 anos, no máximo 1 hora por dia, com conteúdo escolhido. De preferência que nem seja internet. Jogos educacionais, brinquedos. Dos 6 aos 10 anos, de 3 a 6 horas por dia, com controle dos pais. E na adolescência, o uso deve ser equilibrado com atividade física. A meninada hoje pega o celular, senta no sofá, deita da cama e esquece. O IBGE soltou há 1 mês atrás, mais ou menos, a estatística, que a população brasileira esbarrou na casa dos 60% de obesos e sobrepeso. Graças, entre muitas coisas, ao excesso de tecnologia. Ninguém se exercita mais. Ninguém faz mais controle alimentar, sendo que poderia estar fazendo. Então é papel dos pais. Agora, como que os pais vão impor limites se eles não se limitam? Porque quando entra a adolescência, o impacto da tecnologia... Tecnicamente, a adolescência começava dos 12 e iria até os 21 anos. Alguém já percebeu quanto que o tempo está mudado, as estações? Antes a gente tinha estações marcadas, né? Inverno, verão, outono. Hoje não. Ninguém sabe mais quando é inverno, quando é verão. Isso acontece também na adolescência. Hoje a adolescência tem começado por volta dos 10. Em alguns casos vai até os 32, né? A prova é você pegar o Facebook e ver lá marmanjona fazendo fotinha de biquinho, coraçãozinho com carinha de cachorro, coisa que só adolescente ou criança de 8 anos fazia, com atitudes extremamente daqueles adolescentes retardatários, aliás. Não foi um trocadilho não. Mas o fato é que a partir dos 11 anos, uma fase muito importante acontece na vida do adolescente. A psicologia chama de comportamentos vicários, ou seja, o comportamento de imitação. A criança não tem consolidado a personalidade dela. A criança ainda não tem a identidade formada, então ela busca isto no espelhamento do que ela considera os ídolos. Há 30, 40 anos atrás, a criança se espelhava onde? Nos pais. Ao ponto de filhos querer até se vestir como os pais. Mas era muito limitado os exemplos que eles tinham. Hoje, com acesso à internet, esse leque cresceu tanto que as crianças começam a se espelhar em artistas de rock, em atrizes, em atores. Um adolescente, após os 11 anos, que passa o dia inteiro assistindo Netflix, por exemplo, aquelas séries todas que mostram uma realidade muito diversa daquela, ela vai se espelhar naquilo. E ela vai começar sim a ter naquele referencial o modelo dela, porque é a fase da experimentação. Às vezes a adolescente pinta o cabelo de vermelho, faz uma coisa, daí 3 meses ela viu que não se identificou, corta o cabelo, pinta de preto, coloca outra maquiagem, outra roupa, até ela achar a sua identidade. Há 2 anos atrás eu estava ali perto do Cefete, 12h30, um sol rachando, subindo aquela avenida principal. Quando eu passo o quebra-mola, diminui a velocidade, uma jovem entre 14 e 15 anos, vindo pela calçada a estilo grunge, toda de preto, coturno, capuz, maquiagem e o suor descendo na testa. Ela vê na internet, vê na televisão um modelo nórdico, europeu, de países frios, mas ela se identifica, ela não logica, ela começa a imitar. Eu tenho, numa convivência muito próxima, uma criança que está vivendo isso. E mais, como ela está sem referencial, porque ela é filha de um primeiro casamento, a mãe está no segundo casamento e, portanto, focando mais na criação dos filhos do segundo casamento,
ela fica pulando de casa de avó a casa de avó, totalmente sem referência, reclamando na escola que não tem casa, que ela não tem um quarto. A priminha dela faz uma coisa, ela corre e faz igual. A priminha pede uma coisa, ela corre e pede igual, mostrando que ela está totalmente perdida. E o que os pais fazem nessa etapa? Para o filho dar sossego, dá um tablet, dá um celular, dá um computador, e ele se tranca no quarto e lá fica. E sabe qual é o resultado? A vida sexual, principalmente das meninas, eu falo isso de cadeira porque eu lido bem de perto com essa realidade, está começando entre 11 e 12 anos de idade. Entre 11 e 12 anos de idade, e mais, às vezes ajudada pelas mães, que às vezes sem maldade ou inconscientemente exacerbam a sensualidade da criança, colocando roupas sensuais, mostrando barriguinha, micro shorts, e manda para a escola, manda para o shopping. Isso começou na década de 1980 com a Xuxa, quando ela revolucionou de maneira negativa o comportamento das crianças. Chamava crianças no palco de 7, 8 anos, punha para beijar, falando, eles são namoradinhos. Lançou a moda de crianças usar mini roupas. Agora, o que acontece numa fase onde os hormônios estão pulando por todos os poros? A curiosidade sexual aumentando e mostrando o corpo. A vida sexual mais cedo. Frank Sinatra, conhecido como A Voz, a meninada mais nova não teve o prazer de conhecer, fez uma turnê no Brasil na década, finalzinho de 80, começo de 90, fez um show que lotou Maracanã, voltou para os Estados Unidos, deu uma entrevista na CNN e disse: as crianças brasileiras se vestem como prostitutas. Porque na cultura dele, uma criança que faz maquiagem forte, micro roupa, com 7 anos, não é uma criança. E essa é a realidade que a família está jogando por aí. E os índices de aborto e de doenças sexualmente transmissíveis na adolescência entre 11 e 17 anos aumentam vertiginosamente. A prova, o governo federal vacinando as crianças de 9 e 10 anos contra HPV. Porque é o governo federal que está atendendo essas crianças nos postos de saúde, sabendo da realidade. E isso é particularmente muito grave. Porque depois dos 14 anos, o adolescente está muito suscetível à influência. E essa influência é perigosa, principalmente em termos de tecnologia, se ele não tem os freios morais dos pais. Se alguém chama o seu filho no grupinho do Zap para fumar narguile, se ele teve o exemplo dentro de casa de que aquilo não é bom e teve o reforço moral da evangelização, por exemplo, ele pode até frequentar um grupo, mas ele não usa. Nesse ponto eu respondo por mim. Eu tive uma criação onde meu pai me levava junto e me mostrava as coisas. É claro que eu tive adolescência, é claro que eu tive amigos, é claro que eu já fui para festas, cujas festas por volta de 2, 3 horas da manhã estavam sentados numa sala, num círculo, os amigos, ouvindo música, e o pessoal começava a passar o baseado, a maconha, de mão em mão. Quando chegava em mim, eu pegava uma mão, passava para outra e não fumava. Eu não precisava usar aquilo para provar que eu era homem, ou que eu era amigos. Essa formação moral é muito grave. Porque se o seu filho, por exemplo, tem um grupinho de internet, e eles começam a combinar algum tipo de crime, algum tipo de ilícito, se ele tem a formação moral, é ali que ele faz a comparação com o que estão oferecendo e com o que o pai passou e a mãe. E ele faz a escolha. E eu conheci um drama muito sério em relação a isso. Eu conheci uma menina, uma moça, uma mulher, que teve uma filha no casamento, se separou, talvez aí por volta de 23, 24 anos de idade, ela, e a criança naquela época, com seus 7, 8 anos,
uma menina muito inteligente, muito bonita, mas a mãe, que havia casado muito cedo, se separou. O que ela fez? Quis curtir a vida, quis viver a adolescência que ela não viveu, e foi viver, como a maioria das mulheres da cidade: festas, boates, micaretas, um namoradinho por semana. Chegava em casa a altas horas da madrugada, bêbada, conversava com os parceiros, ou na linguagem atual, com os peguetes, junto com a filha. Às vezes terminava a ligação de um, ligava para o outro. E às vezes eu perguntava: você conversava com a Paulinha? Você dá algum exemplo para a Paulinha? Você conversa sobre sexo? Não, que sexo? A Paulinha tem nem peitinho, é uma criança. Toma banho com ela, explica, conversa, evita se mostrar em algumas situações. Não, ela é uma criança, não percebe. Beleza. Passa-se aí 3, 4 anos, e um dia ela chega desesperada. Olha aqui, olha os áudios e a conversa no WhatsApp que eu peguei no celular da Paulinha aos 12 anos. O que aconteceu? Ué, aconteceu porque a Paulinha estava vivendo na casa da avó, porque ela estava vivendo a vida dela com outro cara. A Paulinha arruma uma colega de escola 1 ano mais velha, cuja coleguinha os pais trabalhavam fora. Então a coleguinha chamava a Paulinha para estudar na casa dela à tarde, fazer trabalho de escola com mais 3 coleguinhas meninos. Isso estava acontecendo de 1 a 2 vezes por semana, até a mãe da coleguinha descobrir que ninguém estava fazendo o trabalho. Elas estavam literalmente participando de orgias. Eu ouvi o áudio da menina mais velha, 1 ano, 13 anos, ensinando para de 12. Não, você faz assim no menininho, enquanto o outro faz assim em você, enquanto o terceiro faz desse jeito. Adianta desesperar a altura desse campeonato? Não. E se ela descobriu daquele jeito, a coisa já vinha de muitos tempos. Mas isso não é culpa da internet. É típico da índole do espírito imortal que habitava aquele corpo, que recebeu uma infância larga para que os pais moldassem a personalidade, mas focados em outros valores, deixou de lado, e a índole vem à tona. Esse que é o ponto. Lá no Consolador, na pergunta 121, pergunta para Emmanuel: o ambiente influencia o espírito encarnado? Resposta do próprio Emmanuel: sim, influencia a ponto de alterar alguma característica da personalidade. Por isto, da necessidade de um ambiente saudável dentro de casa, porque o ambiente saudável, com o exemplo dos pais, altera sim a personalidade do espírito, que traz pendências, que traz a própria índole. E se o pai e a mãe incutiu novos valores, a partir dos 15 anos, entra a fase da balança, que é a fase que ele vai começar a confrontar tudo que ele está vendo na rua, tudo que ele está vendo na internet, com tudo que ele viu e ouviu dentro de casa. O espírito, por exemplo, que traz uma tendência à violência, ao crime, ao homicídio, se ele teve o apoio moral dos pais e o exemplo, quando ele estiver lá fora e chegar a oportunidade dele colocar aquilo para fora, ele vai balançar, ele vai confrontar. E o que vai acontecer é que o que ele viu nessa reencarnação vai preponderar. É a lei. É a função sublime da reencarnação, trazendo para os pais a responsabilidade de melhorar a capacidade do espírito que renasce. E aí, após os 15 anos, entra a fase mais crítica, que é aquela fase onde o espírito se mostra que veio, ou seja, ele adota a sua própria personalidade. É nessa hora que o pai vendo o filho fala: eu desconheço, esse não é o meu filho. E começa a lembrar, né?
do neném criança, aquele bebezinho de 1 ano e pouco, cabelinho sedoso, coxinha gostosa, aquela pele rechonchuda que ele olhava e fala, nossa, tão gostoso que dá vontade de morder, aliás, dá vontade de comer de tão gostosura. Aí ele acorda daquele sonho, olha para o filho e pensa, por que eu não comi? É a fase que a criança se mostra. E se nesse momento você teve diálogo com seu filho, você teve contato com seu filho, ele estará próximo de você. Se você não deu, meu amigo, a distância entre vocês vai ser abismal. Porque o diálogo é fundamental. É nessas horas que os pais têm que sentar com os filhos e conversar sobre tudo, aos moldes da Paulinha. Meu filho, droga é muito bom, mas mata, te lança num abismo terrível. Sexo é muito bom, mas o sexo é bom quando envolve sentimento. A promiscuidade vai te trazer problemas, doenças, vazio. Narcisa, o espírito Narcisa em nosso lar fala: o diálogo permeia todas as relações dos espíritos. Ou seja, no mundo espiritual, seja o diálogo verbal, seja em pensamento, ele permeia todas as relações. E dentro de casa, às vezes não existe. Às vezes não existe entre o casal, às vezes não existe entre os filhos, às vezes não existe entre os irmãos. Tem pai que não sabe conversar com o filho, tem pai que não sabe abraçar o filho, porque acha que abraçando o filho vai perder o respeito. Então nós precisamos esclarecer, principalmente em época de internet, principalmente em época de sexo fácil, sexo promíscuo, porque hoje os adolescentes precisam sim de um sentido para a vida. Quando Viktor Frankl falou da coisificação, ele falou disso. Ele é o criador da logoterapia, a terapia dos sentidos. Todos precisamos de um sentido para a vida, e o adolescente muito mais. Nessa hora é a hora de entrar Deus, é a hora de entrar a moral evangélica de qualquer religião. A baleia azul prova isso. Essas crianças que se cortaram e se mataram porque não tinham apoios dos pais. Foi pego naquela fase da influência, na fase vicária da imitação, e cederam porque não tinha freio moral. O índice de suicídio entre adolescentes tem crescido muito. E eu digo isso porque eu estudo isso, porque eu faço palestra sobre o suicídio. Os adolescentes que se cortam são adolescentes que estão chamando atenção. É o maior sinal que os pais não estão dando atenção. E o contato físico nessa hora ele é fundamental. Abraça o teu filho, aconchega. O meu pai, desencarnado há 3 anos, até uma semana antes dele desencarnar, ele me beijava. Quem conheceu sabe, às vezes a gente estava em qualquer lugar, ele abraçava, me beijava em qualquer ambiente. Um marmanjo de 49 anos. E sabe o que eu achava disso? Ótimo, tinha o maior orgulho. E hoje são raras famílias que a gente vê isso. Isso é necessário porque nós somos espíritos, nós nos nutrimos da afetividade. A nossa nutrição é energética. Quando a gente abraça alguém que a gente gosta, que a gente ama, os nossos campos energéticos se interpenetram e nós trocamos energias vitais. Nós precisamos deste combustível. Filhos que passaram a vida sem afetividade crescem adultos agressivos, adultos frustrados. Nós precisamos saber o que os nossos filhos estão fazendo na internet. Assim como todo pai quer saber com quem ele anda, os ambientes que frequentam, você tem sim que entrar no quarto, pegar a senha, ver o que ele anda fazendo. Porque depois dos 17 aos 21, já terminando a fase da adolescência, tudo que você fez vai fazer diferença. Porque nesse ponto, o jovem está começando a desenvolver o raciocínio indutivo, ou seja, o raciocínio de consequência. Dos 17 aos 21, dificilmente ele sabe o que é consequência. Tanto é que você aconselha um jovem dessa idade, o que ele te responde? Vai dar nada não. Esses jovens que queimaram carros aqui em Jataí,
São adolescentes inconsequentes. Assistem ao Jornal Nacional, veem fazendo no Rio de Janeiro, ao comportamento vicário, pela imitação, vão e botam fogo numa carreta de um casal trabalhador que tinha terminado de pagar o caminhão e que, portanto, ficaram em dificuldades. E você entrevista um jovem desse, o que ele responde? Vai dar nada não. Não tem ainda o raciocínio. Isso é uma característica que nós precisamos entender para poder trabalhar os nossos filhos, porque quando entra o agente de tecnologia, isso amplifica. Lembra a pergunta do Consolador do Emmanuel? Ela tem um porém. Porque toda pergunta na codificação tem uma vírgula, e depois tem um mais, e tem um porém. E é depois do porém que vem a resposta. É igual, por exemplo, quando você chega para o seu chefe e fala: chefe, eu preciso de aumento. Ele fala: vou dar aumento. Porém, aí que vem a sua resposta. A pergunta 121, o ambiente influencia o espírito encarnado? Eu li só a primeira parte da resposta. Sim, influencia a ponto de alterar alguma característica da personalidade. Porém, vírgula, os corações esclarecidos estarão mais aptos a fazerem a diferença positiva no mundo. Ou seja, o ambiente familiar bem estruturado influencia a ponto de modificar a personalidade do espírito imortal. Porém, o coração esclarecido faz a diferença. Por esse motivo nós precisamos, para que o impacto das novas tecnologias sejam amenizadas, ajudar a esclarecer os corações dos nossos filhos. E como fazer isso? Podemos dizer que tem 5 passos. O primeiro, dando um ambiente saudável na família, sem brigas. É natural uma briga entre casal? Entra no quarto e discute, pega o carro e sai e briga. Jamais junto com os filhos. Porque se o filho cresce vendo o pai xingando a mãe, ameaçando ou às vezes agredindo, quando ele estiver na rua ele ameaça, agride qualquer um, porque ele viu dentro de casa. Dando carinho e abertura para o diálogo. Pai, o que é isso? Dá sossego que eu quero assistir o jornal. Pai, me ensina um negócio. Não, eu estou ocupado agora. O que ele vai fazer? Ele vai para a internet e lá ele vai encontrar as respostas do jeito da internet. Então é fundamental essa abertura, porque também precisamos dar bons exemplos em todas as fases, ensinando e impondo os limites. Crianças que aprendem a crescer sem limites se tornam, por exemplo, como um motoqueiro que hoje, madrugada de domingo, às 5h30 da manhã, estava com a moto rodando lá perto de casa, perturbando o sono de todo mundo. O cara não tem uma noção de respeito, que existem pessoas descansando ou às vezes doentes. São pessoas que não aprenderam o limite. E o principal limite, e a principal coisa é a evangelização. O culto no lar. Escolha um dia da semana, 15 minutos, reúna a família, a leitura do Evangelho, a discussão, a oração. 15, 20 minutos no máximo faz uma diferença, vocês não imaginam. André Luiz, lá no Missionário da Luz, fala: lares que fazem o culto no lar, às vezes são utilizados como estação de socorro espiritual. E Joana de Anjos diz: acende a luz do Evangelho no teu lar, reúna com os teus para orar, e as trevas jamais triunfarão na sua família, no seu lar e no teu coração. Isso é fundamental no dia de hoje, porque se os nossos filhos estiverem preparados, moralizados, estabilizados, o impacto da tecnologia é mínimo. Porque, como eu disse, a tecnologia é neutra, o que faz ela é quem usa. E a mesma máxima da doutrina, conheça a ti mesmo e faça a reforma íntima, serve para a internet. Quando você perceber que o uso da internet começa a te prejudicar nas relações familiares, pessoais, de trabalho, conheça que você está exagerando, faça a reforma íntima, bota freio. Porque isso vai causar sérios problemas, porque a tecnologia não é ruim. Ela vem
para facilitar a nossa vida. E isso é só o começo. Isso é só o começo, e nós precisamos sim acostumar, porque nada deve ser proibido. A gente não deve evitar de fazer as coisas porque é proibido. Nós temos que ter tudo à nossa disposição e saber como usar da melhor maneira. Agora, como espíritos imperfeitos, mais perto da animalidade do que da angelitude, nós buscamos as sensações em detrimento das emoções, metemos os pés pelas mãos e tá as coisas do jeito que está hoje. Porque, em verdade, encerrando, essa tecnologia de interconectividade só está nos preparando para gerações futuras do Espírito, que seremos nós que estaremos voltando. Porque a espiritualidade, a Terra, quando já estiver vivendo um planeta de regeneração, nós viveremos essa interconectividade de maneira através da própria telepatia. Não vamos ter equipamentos. Hoje a física quântica fala da teoria da interconectividade, dizendo que tudo no universo está interconectado. Eu lembro de Dr. Bezerra, que devemos estar prontos para ajudar a todos, porque não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. Interconectividade. E quando um homem cai, toda a humanidade cai com ele. Mas quando o homem se levanta, toda a humanidade se levanta com ele. A reencarnação é a mola propulsora desse aprendizado intergerações. A tecnologia, apenas um passo. E nós precisamos sim crescer com ela, porque é indo e vindo que nós vamos aprendendo. E aqueles que abrem os olhos com a luz que a doutrina dá um passo à frente. Como diz Castro Alves, em Parnaso de Além Túmulo, psicografado pelo Chico Xavier, há mistérios peregrinos nos mistérios dos divinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Muito obrigado.